me dirijo aos colegas de ministério, especialmente os pastores da Igreja Luz para as Nações. Amados, tenha muita cautela neste período de pandemônio que nós estamos vivendo. Tenha muito cuidado. Preste atenção nos decretos do teu município, porque após o Supremo Tribunal Federal delegar poder aos prefeitos e governadores no sentido de baixarem os decretos que bem entenderem, a nossa nação se transformou. Está uma lambança. Eu não consigo entender. Em uma madrugada, o governador de um estado baixa um decreto para o estado. Prefeito de município vem e baixa outro decreto. Peraí, que lambança é essa? O que o Supremo Tribunal Federal fez? Então não precisa governador baixar decreto nenhum. Porque olha a confusão. Governadores não estão obedecendo os decretos do presidente. Os prefeitos estão criando outros decretos além daquele que é baixado pelo governador. E tem mais. Esses decretos estão sendo postados apenas em rede social. Ninguém chega em uma instituição, em um conselho de pastores, em algum lugar e vai fixar o decreto como acontecia antigamente. Ninguém faz isso. É em rede social. E aquele que não tem acesso? Até hoje, nenhum decreto chegou em minhas mãos. Até hoje. E eu sou presidente de uma instituição. Não chegou até hoje. Sou informado. Algum membro da instituição me avisa e fala: observa o decreto do teu município ou o decreto do governador. Está uma lambança. Por que eu peço vocês, pastores, para terem cautela? Não batam de frente com o prefeito, por mais que o decreto seja assustador, porque ninguém está respeitando mais esta Constituição. Observa os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. O legislativo está querendo executar aquilo que é para o executivo fazer. E o judiciário está atropelando todo mundo. Embora quase 60% da população brasileira, quando os brasileiros foram às urnas, eles votaram no presidente Jair Messias Bolsonaro. Quase 60%. E o judiciário não está respeitando isso. O judiciário está querendo legislar, o judiciário está querendo ser soberano, está querendo agir sozinho. Está blindando de uma roupagem estranha que está ferindo esta Constituição. Está desrespeitando o executivo. O judiciário quer legislar e quer também assumir o papel do executivo. Isto é muito perigoso. Pastores, vamos orar. Se tiver decreto no teu município para que não aconteça os cultos no templo, seja criativo. Você está blindado com o sangue de Jesus. O teu povo está blindado. Faça reuniões de oração nas casas. Faça os seus cultos na live, através de live. Faça algum movimento que não seja no templo, porque o problema de muitos prefeitos é o templo, de muitos governadores é templo. Mas você pode, não fica sem dar assistência ao seu povo, não fica sem visitar o seu povo. Use o álcool em gel, use a máscara, vai direitinho sendo exemplo. Mesmo que você está blindado, o seu povo está blindado, mas
Já que o problema é templo, então não faça as reuniões no templo, porque eu já vi esses dias padre que estava com 2 pessoas fazendo uma live, vem esses guardas municipais, os caras sem instruções nenhuma, querendo exercer poder de polícia e mandando fechar. Tanto é que chegou uma viatura neste dia, porque o padre fez a live, chegou a viatura, e os policiais, os verdadeiros, tiveram bom senso. Entenda a polícia não é culpada não, tem leis que estão forçando os policiais. Um dia desse eu vi na praia, o policial teve tão bom senso que ele estava para cumprir o que foi designado a ele, após ouvir um casal que estava na praia, a mulher que estava com depressão, só ela, e eu não sei se é amigo, marido, namorado, não sei quem é, mas após ouvir, os policiais foram embora. Ou seja, existe uma ação de cima para baixo. Eles estão cumprindo seus deveres. Claro que muitos estão extrapolando. Claro que muitos estão abusando do poder. Por isso que eu te falo, pastor, não bata de frente, não é momento. Vamos nos fortalecer e vamos estar orando. Não deixe de ter contato com o seu povo por causa de uma pandemia, pandemônio, um vírus maldito que muitas vezes tem muita ganância por trás. Só foi o presidente, tem municípios que não tinha nenhum caso de Covid-19. Quando o presidente, naquela reunião com os governadores, ele falou que ia mandar ajuda, inclusive para os municípios, no outro dia teve municípios que o número assustador de 0 passou para 20, 30, 40 de uma noite por dia. Então, existe ganância, existe mentira, existe muita coisa por trás. Eu vi um vídeo ontem de um homem, não sei de onde, do Sergipe, algum lugar, falando que a sua irmã foi morta, AVC e um monte de problema que ela tinha. E o Ministério da Saúde mandou colocar Covid-19. Alguém está ganhando, mas nós não vamos conseguir resolver isso se não for na oração. Vamos orar, sabe por quê? Eles estão violando esta Constituição. Quando se fala de culto, se a gente observar aqui, no artigo 5º da Constituição de 88, no artigo 5º, o parágrafo 6º, não vai dar para você ver, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Quando começaram a baixar decreto de qualquer jeito, eu peguei a Constituição e trouxe para o púlpito da minha igreja e pregando a palavra, porque eu sempre tomei as medidas cabíveis para proteger o meu povo, mas nunca deixei de fazer reuniões, nunca deixei. Sabe por quê? Porque eu estou amparado. A polícia tem que ser designada para me proteger, para me guardar como cidadão. E se eu mantenho o distanciamento, se eu uso álcool em gel, se o meu povo vem com máscara para a minha igreja, eu não tenho por que parar com as minhas atividades. Eu não tenho por quê. Primeiro, porque não recebi nenhum tipo de decreto. E segundo, que o decreto está abaixo desta Constituição. Aqui é o que rege o meu país. Aqui me dá segurança como cidadão. Então não é prefeito que vai vir trazendo decreto falido para perseguir igreja, perseguir a fé dos irmãos. Não são os governadores corruptos que virão dar ordem, não.
De jeito nenhum. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, eu vi uma live, ele falando o seguinte, falou assim: igreja é serviço essencial, precisa abrir imediatamente. Imediatamente. A igreja é o porto seguro, a igreja é o local que nesse período de desespero, muitas pessoas morrendo com depressão, muitas pessoas com angústia, muitas pessoas doentes, elas pensam em quê? Na igreja. E chega o templo, está fechado, porque veio um decretozinho falido. Eu não estou desobedecendo às autoridades do meu país, não, porque o meu presidente, que está na cadeira principal da nação, ele já declarou que é essencial as atividades religiosas. Eu estou vendo pastores sendo conduzidos a delegacias porque estão reunindo, mesmo mantendo distanciamento. Então estão abusando. Mas não batam de frente, pastores. Não batam de frente. Criem maneiras para que os cultos continuem acontecendo e não pare de orar pela nação. É guerra. É guerra. O judiciário, a todo custo, está querendo pegar a caneta do executivo e agir. O Brasil, eu estou orando, clamando, e eu convido você para orar pela nação brasileira. O Brasil está tipo uma panela de pressão, que está recebendo muito fogo, aquela panela grande, porém, aquele dispositivo que ela gira para liberar a pressão de dentro, ele está travado. Sabe o que acontece quando aquele, não sei bem o nome daquela coisa, aquela rodinha da panela de pressão, quando ela para de girar, quando está recebendo muito fogo, sabe o que acontece? Muitos casos explodem. E o Brasil está desse jeito. Esta panela que está fervendo, porém, o que circula para liberar o ar está travado. Podemos anoitecer de um jeito e amanhecer de outro. Por isso, vamos orar para que Deus conduza a nossa nação ao propósito maior. Não entre em conflito, não entre neste jogo, porque o judiciário que fez esta lambança, o judiciário não precisava dar autonomia a prefeitos, porque se o governador já pode baixar decreto, então por que os prefeitos também podem baixar? Então ninguém está obedecendo ninguém. Uma lambança. Isto revela que homens despreparados, homens que não têm, que perderam o bom senso, o equilíbrio, estão na Suprema Corte e fazendo muita lambança. A Constituição de 1988 é o que rege as leis do nosso país. E nós não estamos violando. E eu exijo que nos nossos cultos se cumpra, desde que os pastores estão usando álcool em gel, máscara, mantendo o distanciamento para proteger os membros da sua igreja, o artigo 5º, o 6º parágrafo, precisa ser cumprido na íntegra. Estão bagunçando, ninguém está entendendo nada. A nação está atravessando dias difíceis. A nação está passando por dias complicados. Precisamos preservar a vida. É assim que muitos governadores falam, preservar a vida. Mas o que vocês estão fazendo para proteger a vida? Vocês não estão fazendo nada. Vocês estão defendendo, estão locando leitos preparando o seu estado, não sei quantos leitos vazios para o Covid-19, porque vocês estão ganhando. E agora,
quando o presidente foi generoso, falou que vai também estender ajuda aos municípios, onde não tinha caso dessa última reunião que o presidente fez, uma videoconferência com os governadores. A partir daquele momento, no outro dia, multiplicaram, triplicaram os casos de Covid-19. Ganância, ambição, ninguém está preocupado com a vida, coisa nenhuma. Quando a pessoa chega doente com sintoma de Covid-19, sabe o que eles falam? Fique em casa, se cure em casa. E enquanto os leitos estão vazios, e os governadores e prefeitos estão mamando, sanguessugas. Bendito seja o nome do Senhor, que está colocando ordem, que está arrumando esta baderna. Deus levantou um homem. No primeiro momento, eu não votei no senhor Jair Messias Bolsonaro. No primeiro momento, eu não votei. Optei pelo Daciolo, porque eu orava o tempo inteiro querendo ver na nação, esta nação sendo governada por um cristão. E pela vontade de Deus, e pelo o poder da democracia, quase 60% dos brasileiros optaram por Jair Messias Bolsonaro, e no segundo turno, consciente, entendendo as suas convicções, eu cheguei até a fazer um vídeo antes, condenando o pensamento dele de armar a população brasileira. E depois eu entendi que o propósito dele estava certo. Aí votei nele e votarei quantas vezes necessário, porque o homem que eu queria ver na nação brasileira é ele. É o homem que estabeleceu o jejum, é o homem que você vê de joelho buscando a presença de Deus, é o homem que eu defendo as convicções que ele defende. Deus, pátria, família. Nós defendemos Deus, família, pátria. É isso que nós defendemos. E ele defende um quarto pilar importante: igreja. Igreja. Desde o início ele está falando, tem que abrir as igrejas, porque é serviço essencial, presta serviço essencial. Enquanto este homem estiver falando esta língua, Deus é com ele, e ninguém poderá tocá-lo. Judiciário vai cair, Assembleia Legislativa vai cair, Senado, todos que ficarem opor, eles vão cair, todos. Não lembra aí do herói Sérgio Moro? Quem diria que Sérgio Moro ia ter um fim desse? Por quê? Faltou Deus, e o presidente está direcionando o país na dependência de Deus. Você pode falar, mas um homem que fala tantos palavrões, você não pode falar isso? Nesta reunião, que era uma reunião interna de ministros, que vem um ministro do Supremo e expõe para todo mundo 99% da reunião. Aquilo fortaleceu o presidente. E quem desses caras não xingam? Quem desses caras? Eu vejo até cristãos, muitas vezes xingando. Quantas vezes eu vejo pastores xingando, falando bobagem, falando asneiras? Mas é um homem de caráter, um homem sério, um homem que tem princípio, que defende os valores que tem que ser defendido. Então, meus irmãos, vamos orar que Deus salve a nação brasileira.